Olá, eu sou o Regis e está começando agora o 4V. E o assunto de hoje é o racismo. Racismo é a teoria que afirma a superioridade de certas raças humanas sobre as demais. Racismo é o tipo de preconceito, uma ideia preconcebida e pejorativa a respeito de uma etnia, uma raça ou povo. Preconceito e discriminação aparecem por vezes de forma velada, como em brincadeiras e piadinhas, ou de forma direta, como xingamentos, agressões verbais e físicas. São frequentes os casos de racismo no trabalho, onde os piores postos ficam para os afrodescendentes ou descendentes de indígenas, bolivianos e haitianos. Podemos também citar o caso dos jogadores de futebol, como Tinga Daniel Alves da Aranha Louca, ou do atleta da seleção olímpica Ângela Assunção, mais recentemente com a jornalista Maria Júlia Coutinho. Porém, estes casos são noticiados e há milhões de casos de afrodescendentes, pobres, nordestinos, indígenas e imigrantes que são vítimas de racismo e preconceito que não são noticiados na mídia, passando a falsa impressão de que o Brasil é um país igualitário, que não discrimina. Porém, no Brasil o racismo é crime previsto em lei. E hoje no 4B vamos debater o preconceito e a discriminação racial no Brasil. E para debater este assunto, contamos com a presença de Eduardo Moraes, membro do Movimento Humanista, professor da Rede Estadual de Educação, mora e trabalha em Diadema. Obrigado, Eduardo. 1 minuto para suas considerações iniciais. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e refletir conjunto e publicamente sobre um tema tão importante, como aliás tem sido o caso de todos os outros temas que têm pautado aqui as rodas de conversa do 4V. Agradeço o convite e a oportunidade. Obrigado. Também com a gente, Paulo Silas, participa do coletivo TV Grajaú e um dos editores do coletivo Grajaú Notícias, além de também participar do Fórum Cultural Grajaú. Obrigado, Paulo. 1 minuto. Eu também agradecer por estar aqui, pelo convite, para tratar desse tema bem importante para a sociedade brasileira e para o melhor desenvolvimento da humanidade, né? Agradecer a todos. Também com a gente, Jairo Pereira, trabalha com arte, com foco na militância anticonformista, teve um canal, o Diário Preto, que discutiu racismo, realizou o vídeo Os Mendonças, com a temática genocídio da juventude negra e machismo cultural. Obrigado, Jairo. Olá, tudo bem? É um prazer também estar aqui com todas essas pessoas, cada um com a sua bagagem. Acho que isso é o necessário para a gente conseguir desconstruir várias questões aí relacionadas à opressão, né? Então, eu venho trabalhando, eu venho fazendo da minha maneira como artista, de certa forma militando aí de maneira anticonformista, dialogando na internet, e também tem uma banda que é o Aláfia e que a gente também discute e troca muita ideia dentro da nossa arte sobre a África em nós, sobre o racismo institucional que acontece, sobre a questão também da mulher negra dentro. Então é isso aí, eu acho que é importante ter mais rodas como essa para que a gente possa fazer as cabeças pensarem. E diferente, eu acho que na época Malcolm X dizia a revolução não será televisionada, mas ele não tinha a ideia de que teria uma internet, um canal democrático para a gente trocar ideia, bater ideia e chegar nas pessoas. Isso é importante o que está acontecendo aqui, e vamos aí. Bom, também com a gente, Karina Kelly, ou K. Participou da produção de um curta-metragem que retrata algumas histórias de pessoas desapropriadas, seus direitos e sua importância para a cidade. Atualmente cursa turismo. Obrigado, K. 1 minuto. Oi, galera. Muito prazer também estar aqui com todos vocês. Eu fico muito grata pelo convite. Essa produção do documentário a gente retratou referente a algumas desapropriações dentro de favelas, de comunidades. E esse assunto ele surge muito frequentemente todos os dias. E eu acho muito importante mesmo. Eu acho que todo mundo devia fazer a sua parte em
pesquisar, procurar, e eu acredito que todo mundo está aqui fazendo isso, e eu vou aprender acima de tudo com todos vocês, eu agradeço mesmo pelo convite. É isso aí. Obrigado. Também com a gente, Conceição Lourenço, jornalista e diretora de conteúdo da Afrobras e Universidade Zumbi dos Palmares. Obrigado, Conceição. Eu que agradeço, um prazer estar aqui e torcer pelo dia que a gente não precise mais se reunir para discutir isso, mas esse é o meu grande sonho. Que bom. Então, só para lembrar os convidados, como é o nosso programa, são 4 voltas. A primeira são as apresentações, a segunda volta é uma pergunta para cada convidado, a terceira volta é uma pergunta única para todos e a quarta volta as considerações finais, tá? Então agora a gente vai para a segunda volta. Eu tenho um sonho que um dia, onde há racistas malignos e lábios gotejando palavras de intervenção e negação, nesse justo dia, meninas negras e meninos negros poderão unir as suas mãos com meninas brancas e meninos brancos como irmãos e irmãs. Eu tenho um sonho hoje. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Vou à praia e meus amigos sempre perguntam, pra quê? Queimar a sola do pé e a palma da mão? Entrei no táxi com um amigo também negro e de repente o motorista estava encerrando o dia. Minha mulher e eu saímos de férias. Chegamos no hotel e eles falaram, não pode entrar aqui. Aqui é hotel de família. Bom, aí eu começo a primeira pergunta pro Eduardo. Por que, na sua opinião, hoje vem se noticiando tantos casos de racismo no Brasil e como combater esse preconceito, essa discriminação que está aqui até hoje? Olha só, por que vem se noticiando mais casos do que anteriormente? Eu acredito que, em parte, por causa de uma legislação, né, que, embora a Constituição Federal tenha previsto o racismo como crime, isso não estava regulamentado, não estava formalizado em lei. Em 88, e um ano depois, surgiu a primeira lei que tipificou o racismo como crime. E isso abriu a possibilidade de que as pessoas se dirigissem a uma delegacia e formalizassem a queixa contra o agressor. Em todo caso, a gente sabe que uma coisa não é crime se não há lei prevista para aquilo. Uma coisa só pode ser considerada crime se há lei prevista. Então, de 89 para cá, são vários os casos de pessoas que se dirigem a uma delegacia para formalizar a queixa contra um crime, um ato de racismo, e não conseguem fazer isso. Isso acontece por várias razões. Uma delas é até desconhecimento. A pessoa é manipulada no momento, no ato de formalizar a sua queixa, ela é orientada, como vocês anteciparam aí, a gente vinha conversando aqui nos bastidores, ela é orientada a formalizar como uma injúria e não como um crime de racismo. Mas, em síntese, eu acho que os casos vêm aumentando porque há uma pressão pública nesse sentido dos setores que são organizados, dentro do chamado movimento negro, que não é monolítico,
mas que é diversificado, mas todos nós que participamos de organizações que têm essa preocupação em combater esse tipo de violência, que é a violência racial, a gente cria a gente possibilita que esses casos se notabilizem. Então acho que é por isso que a gente tem tido mais denúncias nesse sentido, porque a sociedade civil organizada está colaborando para isso, né? Agora para o Paulo, né, como o Eduardo falou, o preconceito, eles mudam para injúria, mas tem o caso do preconceito velado, né, que é aquele preconceito com piadinha, com brincadeirinha, né, e passa a falsa impressão de que o Brasil é um país que não tem discriminação. Ou será que as pessoas não percebem que elas estão fazendo discriminação? Como é que você pode falar nesse ponto, assim, para orientar até quem está assistindo, às vezes, que faz piadinha, mas é meu amigo. Meu amigo às vezes não gosta, cara, então deixa você falar. Nesse sentido, inclusive na hora que o Eduardo estava falando, eu estava pensando um pouco sobre isso, a própria mídia contribui para isso, né? Teve aquele caso do quadro Zorra Total, que tinha uma caricatura, se é que pode chamar assim, de uma mulher negra totalmente negativa, uma coisa ridícula. E quando o pessoal se impôs contra, houve um movimento a favor de aquilo continuar acontecendo. Felizmente foi deixado de lado, enfim, mudou um pouco o quadro. E se for parar para ver, a própria moda também influencia nisso, quando fala do cabelo ruim, fala do nariz grande, nariz de coxinha. E não dá para dizer que todas as pessoas são culpadas, é uma coisa entranhada, como foi dito em algumas imagens, né? O racismo está entranhado nas pessoas. Muitas vezes o próprio negro, descendente negro, quando é menor, e no caso não tem uma conversa na família, não tem conhecimento, que é o que de certa forma aconteceu comigo, aconteceu com amigos meus, acaba não percebendo isso. E às vezes se repete, sou neguinho, nariz de batata, cabelo ruim. Inclusive com a internet tem algumas sketches, como é que fala, independentes, que tratam isso de uma forma caricatural, tratam de uma forma negativa, e a pessoa não percebe. Ela está tão ali dentro daquilo que não percebe. Tem humoristas como Danilo Gentili, que fez aquela piada da banana com uma pessoa que retrucou ele, e os seguidores deles vão nisso e não acabam não percebendo. Como mudar isso, então? Como mudar? É o caso, talvez, do Jairo, fazendo nossos próprios programas, mostrando que isso é errado, criando outras formas de fazer humor, é essencial. Criando outras referências, que também é essencial, que é uma coisa que a internet possibilita isso. Você faz um vídeo independente, você consegue alcançar diversas pessoas, coisas que a internet não permitia, que a TV não permitia. E é isso. E continuando nessa linha da discriminação, pergunto para o Jairo, por que quando um menino negro de periferia pobre, de periferia, os policiais já chegam batendo, sendo que muitas vezes os próprios policiais também são afrodescendentes, né? E o que você pode falar disso daí? Também não existe e vocês trabalham com o genocídio dos jovens negros e tal, né? Então o que vem acontecendo no Brasil, assim, como a gente também pode mudar esse quadro? A gente vive dentro de um sistema onde a opressão que dá as cartas maiores, né? Os opressores dão as cartas maiores. Então a gente aprendeu, toda a nossa educação, tudo que a gente aprendeu, todas as nossas referências são baseadas naquilo que essas pessoas que manipulam têm como certo, como correto, como norma. Então, quando você pega um policial preto que aprendeu a norma com o sistema opressor, ele vai reproduzir aquilo que acontece. A mesma coisa que acontece com as piadas, a mesma coisa que acontece com essas coisas que acontecem dentro do sistema de cordialidade brasileiro. Por que tudo isso é aceito? Porque os manipuladores da opressão, eles aceitam isso e eles não retrucam isso, né? Então, quando um branco antigamente, lá em 1900, chegava e falava para um preto que ele era um macaco, aí o preto ia retrucar e ele apanhava. Imagina isso sendo reproduzido durante anos. Chega uma hora que não entre, não debate isso, não, deixa quieto, deixa quieto. E a cordialidade faz com que, às vezes, você até sorria, aquele sorriso amarelo numa roda, onde está todo mundo contando piada de preto.
Então, essas diferenciações, a piada, que nem eu falo lá, ajuda quando um preto tá parado, é suspeito, quando um preto tá correndo é ladrão. Isso que acontece sempre. Então, tipo assim, isso fomenta a cabeça de todos esses policiais que saem do mesmo lugar também, que a maioria sai de periferia e que tiveram essa educação opressora. E quando estão dentro do sistema e tem a oportunidade, elas não vão pensar que ele é preto, aquele meu irmão, aquele... Não, eles vão pensar com a cabeça do Mas professor. também não tem a questão que nem quando teve o caso de racismo com os jogadores de futebol, o próprio Pelé falou, deixa pra lá, na minha época era muito pior. Mas o Pelé... Eu sei, mas ele é a personalidade, isso que ele fala, a mídia reproduz. É um grande problema. Então, não é um próprio problema também quando ele, na condição de afrodescendente, ele vira e fala assim, deixa pra lá. Não pode deixar pra lá. Não deve deixar pra lá. Mas o próprio Pelé, ele também é fruto de um sistema que muitos pretos foram educados a deixar pra lá, por causa disso que eu tô falando. Você passa anos e anos e anos apanhando pra falar que tem uma piada que o porquinho apanhava pra dizer que eu acho que era o coelho, daí uma hora que o porquinho falava, eu sou coelho. Você apanha, chega uma hora que você aceita e fala, não, eles estão... O certo é esse. Nós, infelizmente, fomos educados através da força, através da violência. E aí, isso, a gente tem que desprogramar, racismo psicológico. A gente tem que desprogramar isso da nossa cabeça, para que a gente consiga seguir. E aí vem todas essas questões. Eu continuo para a Karina, né? Agora a gente vai falar dessa campanha da Globo com a Maju, né? Com a jornalista. Será que a Globo não começou essa campanha porque eles estavam com a imagem queimada por causa do seriado Sexo e as Negras? E aí até o próprio diretor da Globo escreveu um livro, Não Somos Racistas, né? E você acredita que a Globo não é mesmo racista? O que você pensa sobre isso? Olha, eu acredito que nada se faz por acaso. Com certeza, a gente estava até conversando sobre isso, e foi muito, assim, do nada veio uma campanha gigantesca que todo mundo começa a seguir no Facebook, nas redes sociais, e também teve as pessoas que foram contra, referente ao programa Sexo e as Negras, né? Eu não assisti, sinceramente, por questões que para mim não valiam a pena. Eu achei absurdamente ridículo, mas muitas pessoas me falaram sobre esse programa. E aí, infelizmente, inclusive quando ia lançar, uma pessoa olhou para mim e falou: nossa, Cá, vai passar o seu programa, Sexo e as Negras. Aí eu, mas por que tem que ser meu? Por quê? Porque eu sou preta? Porque meu cabelo é o que todo mundo chama de cabelo duro? Por que tem que ser meu? E por que sexo? Então, e referente à mulher, eu acho que a gente está muito associado a um não vamos dizer brinquedo sexual, mas a mulher preta, negra, ela é o estereótipo sexual que todo mundo quer, mas é esquisito, porque na minha infância eu me senti rejeitada pelos meninos porque eu não era o estereótipo bonitinho de mulher, de magrinha, de pequenininha, de cabelo liso e tal. E aí, num certo momento, eu me senti objeto sexual. Então, assim, é muito louco, é muito esquisito. Você tá dentro de um padrão porque você é gostosona, pá, bundão, estereótipo de mulher negra e, ao mesmo tempo, não. E aí, referente à matéria, eu acho que sim, foi para amenizar muita coisa que a Globo já fez. Inclusive, várias emissoras fazem, várias revistas, várias mídias sociais. E eu acho que foi para amenizar, assim, um pouco. E eu acredito que nada é por acaso. Ninguém lança uma campanha por acaso. Somos todos Maju. Ninguém faz nada por acaso. Eu só complemento sua pergunta aí para você continuar depois. Né? Será que a gente ainda não conseguiu, aí se vocês quiserem falar também, acho que está aberto, a gente ainda não conseguiu sair do estereótipo da telenovela, por exemplo, onde o negro tem a baixa autoestima, ou sempre oriundo da periferia, sempre ocupa cargos subalternos. Já que falou de novela, de Rede Globo, eu não me importo que negro ocupe cargos subalternos nas novelas. A minha mãe foi empregada doméstica, minha avó foi lavadeira, as minhas primas lá da Brasilândia são todas empregadas domésticas. O problema da empregada doméstica na novela, vamos chamar da Rede Globo, é
Porque a empregada doméstica não tem sofá, não tem mãe, não tem pai, não tem referência nenhuma, é uma peça. Quando a empregada doméstica vai ter voz, vai ter família, vai ser um personagem, ela é branca e loira, que é a Suzana Vieira, em 1976, que era o anjo mau, que era uma babá danada, que era quem dominava, entende? A cena era ela. E a novela era tão boa que teve um remake nos anos 90, que foi a Glória Pires que fez. Que era babá também, entendeu? E isso é que me incomoda. Que quando a empregada doméstica vai ter voz, vai ser realmente um personagem, a empregada doméstica é branca, entendeu? Se ela fosse negra, mas que ela fosse um personagem, não me incomodaria, entendeu? Porque, na realidade, a grande maioria das empregadas domésticas no Brasil são negras. Assim como foi a minha mãe, como foi a minha avó, como são as minhas primas mais velhas, entendeu? Entendi. O problema é que quando é personagem, é loira. Então, mas será que hoje também não tem advogados negros, não tem professores universitários negros, não tem, sei lá, outras profissões? O Milton Gonçalves fala que um dia ele chegou pro Daniel Filho e falou assim, olha, eu quero um personagem, mas eu não quero um personagem negro. E aí, era uma novela chamada Pecado Capital, ainda nos anos 70, e ele foi um médico psiquiatra e todo mundo, inclusive eu era pequena, falava, nossa, um psiquiatra preto e tal, eu achava o máximo, né? Mas eu nunca quis ser médico porque eu tinha medo de morto. Mas assim, eu achava o máximo, assim, aquele médico negro, eu achava lindo. E ele bateu, segundo ele, né? E ele, eu sei que é mesmo isso. Ele chegou pro Daniel Filho e falou, olha, eu quero um personagem, mas eu não quero um personagem negro. Eu sou negro, mas eu quero um personagem para a próxima novela. E ele fez um médico psiquiatra. E agora, para você, será que, aí depois cada um pode falar também um pouquinho, hoje no Brasil não tem também uma elite branca que comanda, e por vezes não parece que vem surgindo certo nacionalismo no próprio país também, e eu não sei, vocês podem comentar melhor que eu, né? Que vocês são contra. A questão da elite branca, chamada elite branca, ela, você pode remontar ao início, ao processo, à gênese do racismo no Brasil. Nós não temos informação que havia discriminação por raça, etnia ou cor entre os povos originários que habitavam o Brasil antes da chegada do europeu. Quando o europeu chega, surge o racismo, porque o racismo cujo pilar é a discriminação consiste em você supervalorizar os próprios atributos, né? E inferiorizar o outro, que é de uma raça diferente da tua. Isso começa com a chegada do europeu no nosso território. Então, não é algo atual, é algo que está na gênese do racismo no Brasil, como processo histórico, né? Eles eram elite mercantil, econômica, monopolizavam o conhecimento referido às ciências marítimas, etc. e tal, e subjugavam os povos que aqui encontravam, não só no território brasileiro, como das outras terras que compõem aqui o nosso continente. Mas essa questão da elite branca é importante destacar em que sentido é elite. Elite o quê? Econômica? Porque a cultura que eles se utilizam, a fonte cultural da qual eles bebem, é um patrimônio da humanidade, não é? E mesmo conhecimento sobre metalurgia, siderurgia, toda a tecnologia, todas essas coisas, eles são tributários delas, mas isso não faz deles um povo, isso não pode fazer com que o cara se julgue num status humano superior a qualquer outro, né? Eu acho importante destacar isso. E só brevemente, essa questão do Pelé, que eu não queria deixar, não deu oportunidade, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de, o Pelé faz declarações que são de consentimento perante o racismo, de aceitação. Cara, a gente sabe que comentário do Pelé, infelizmente, não dá para tomar nota do que o Pelé diz. Agora, ele foi formado num meio racista, entende? Assim como o policial negro que discrimina o negro, ele é formado numa instituição racista. A instituição é racista, a instituição policial. E a sociedade que a gente vive é racista.
E é importante destacar que não é que o Pelé, por ser preto, não vai ter atos racistas. Claro que vai. Como uma mulher pode ser machista perfeitamente. A minha mãe falava, não, a sua irmã lava a sua roupa e arruma a casa. E ela não aceitava que fosse diferente. Eu me beneficiava da situação. Então, eu não vou falar que a minha mãe é uma sei lá o quê, porque ela reproduz o machismo. Ela foi formada numa sociedade que ensinava que o homem que faz essas coisas, tarefas domésticas, é maricas. E a mulher deve cumprir com tais obrigações. Né? Então, assim, eu olho para o Pelé com compadecimento e para o policial negro, que discrimina o negro com o mesmo sentimento, sabe? Só queria destacar isso para a gente não falar, não repetir a ideia que é muito comum. O racismo, logo que se diz isso, fala, o racismo vem de vocês mesmos. Sempre se levanta essa questão para falar que... E essa elite branca, o grande problema, na minha opinião talvez, é que essa elite é que escreve os livros de história, entende? Então a gente entrou na escola, eu, ele, todos nós negros aqui, aprendendo a história de cima para baixo, entendeu? Enquanto a Lei 10.639, que acho que todo aqui sabe que é a primeira lei que o Lula assinou, não que eu seja pró-Lula, pode uma, mas é a primeira lei que obriga as escolas de primeiro e segundo grau, ensino afro, enquanto essa lei não for realmente implantada, enquanto as crianças não souberem que Teodoro Sampaio é negro, que André Rebouças é negro, que não souberem a nossa história de herói. Né? Super esquecido na história do Brasil. Que maravilha, o mestre Saulo dos Mares, né? Então, essa semana eu estava conversando com a consuleza da França, ela me disse, Alexandre Dumas é negro, que eu não sabia também, eu que faço esse tipo de estudo. Enquanto as crianças, enquanto o Ronaldo Fenômeno não falar que é negro, enquanto o Neymar não chegar e dizer eu sou negão, vai ficar ruim para as crianças. Então, quando crescer, o Pelé vai falar essas pelezadas que ele sempre fala. Mas ele é um excelente jogador de futebol. Eu adoro futebol, mas ele falando, né? Como disse o outro, para que vai perguntar física quântica para ele? Porque não pergunta futebol, né? Cara. É isso. Não, porque o cara quer falar que o racismo vem da gente. Ele fala, é negão. Então, a frase racista, tá vendo? Vem de vocês. A ideia é só para eu terminar, depois eu não falo mais. Eu participei em 2006 do primeiro julgamento onde policiais negros foram condenados por xenofobia. Foram aqueles 5 policiais que mataram aquele dentista Flávio Santana. Eu tive os 3 dias lá do julgamento, o tempo que eu pude, mas no final eu estava. E quando o juiz condenou o tenente negro por ter matado esse dentista negro, depois e tal, o juiz levantou com a voz embargada, que eu vou também ficar, e falou, eu tenho a honra de ser o primeiro juiz no Brasil a ter condenado policiais por xenofobia, por ter matado preto, entendeu? Porque morre preto todo dia e ninguém é condenado, entendeu? Ele disse isso lá no Fórum de Santana e eu estava lá. Bom, então agora a gente encerra a segunda volta, a gente vai para a terceira. Eu vou colocar um VT e depois eu faço a pergunta única para todos os convidados. A nova lei aprovada em Senado prevê que 50% das vagas de todos os cursos de universidades federais sejam destinadas a alunos de escolas públicas, negros, índios e pardos. Uma novidade que para os alunos de escolas particulares não é interessante. Diversos estudantes de escolas particulares fizeram manifestação na Avenida Frei Serafim para protestar contra a cota racial. É necessário, portanto, que o Estado ele fomente políticas ou ele faça intervenções diretas no sentido de dirimir essas desigualdades. O preconceito existe e é isso que o projeto da senadora fala. Nós temos uma dívida. Essa dívida, desde a escravidão, ela não foi paga. Ela não foi paga. E essa ação afirmativa é uma ação afirmativa que vai criar condições para essas pessoas terem mais facilidade, mais acesso. E tem mais, quando essas pessoas que entram pela cota, elas saem da universidade, elas podem ter entrado pela cota, mas ninguém passa de ano por cota. Eu faço a pergunta, primeiro começando pelo Paulo. Na sua opinião, você acha que essas políticas afirmativas, elas diminuem a discriminação? A curto prazo não, porque como foi dito no vídeo, os alunos de escolas particulares ficam meio revoltados. De certa forma,
minimamente com motivo, maximamente sem motivo. Porque já tiveram tudo, a maioria. São poucos que conseguiram estudar numa escola particular por bolsa. E a curto prazo não, mas a longo prazo, e isso é uma coisa que de certa forma se vê aqui, e se vê nas escolas, e cada vez mais está se vendo nas escolas, é que com a abertura das faculdades para os negros, que é uma coisa que era raro, até para os pobres, né? Não é uma coisa que era raro, se permitiu que tivesse mais professores negros. Que é uma coisa assim que é essencial, porque o aluno não se sente representado quando ele chega numa escola e todos os professores dele são brancos, a maioria racistas, que falam do cabelo dele, que deixam ele de lado em prol de outro. E quando você abre a faculdade para o negro entrar, para fazer pedagogia, para fazer advocacia, para fazer medicina, o jovem ele consegue ver isso. Ele consegue ver que ele ali não foi para o crime como dizem que tem que ser, como o sistema diz que tem que ser. Ele virou médico, eu posso virar médico. Bom, meu professor é negro, ele fala da África, eu me sinto representado. Ele, com raras exceções, tem professores negros que infelizmente reproduzem racismo. O professor negro ele não deixa o aluno negro de lado. Pelo contrário, às vezes ele cuida mais, por quê? Porque ele se vê ali também, ele se sente representado. Que é uma outra face do espelho, porque muitos professores brancos, quando olham para uma sala de negros, eles não se sentem representados ali. Eles não sentem empatia. Eles simplesmente olham e falam, esses daí são qualquer um, para mim tanto faz, vou fazer qualquer coisa aqui, e já era. Eles não se veem ali, eles não veem um igual. Eles veem alguém menor que não merece nada. E quando você abre a faculdade, quando você permite que professores negros estejam ali, quando você permite que aquele jovem que está vendo um professor negro consiga entrar numa faculdade e se torne também professor, inclusive às vezes estude com o professor dele lá que fez um mestrado, fez um doutorado e começa a dar aula numa faculdade, você muda todo um cenário. Ou seja, a curto prazo vai demorar, tem demorado, mas já se vê em certas ações, inclusive no debate. O debate se expandiu por quê? Porque são mais pessoas com mais conhecimento, entrando nas faculdades, disputando espaço. O movimento negro na USP cresceu. O movimento nas outras faculdades que não tinham movimento negro começou a surgir. E cada vez mais tem discussão. Tá cheio de faculdade que você vê, vira e mexe, o pessoal ficando revoltado porque um negro se manifestou. Mas ele se manifestou por quê? Porque ele conseguiu encontrar apoio lá, ele conseguiu encontrar amigos, irmãos, parentes lá. Pessoas com quem ele sente se representado para unir e para batalhar junto. Então, sim, tem uma mudança. E se não acontecer nada negativo para impedir essa mudança vai continuar crescendo. Para o Jairo, você acredita nessas políticas afirmativas? Você acha que diminui a desigualdade, Como disse, eu acho que a longo prazo só tende a diminuir a desigualdade, como a Conceição mesmo estava dizendo. A gente sabe que a gente não foi, né, a gente não teve acesso à nossa história. Uma vez que a gente não tem acesso à nossa história, à nossa raiz, somos podados disso, somos enfraquecidos. Né? E isso já vem de um processo de embranquecimento que aconteceu de várias coisas. Mas agora quando você pega e as pessoas ficam contra, daí a gente vai pensar lá que os italianos tiveram cotas, que a gente vai pensar lá que os filhos de fazendeiros tiveram cotas para estar nas faculdades. E ninguém reclama. E tudo isso formou os pais, os avós deles, a terem o dinheiro que eles têm e tudo. E chega hoje, de repente, nós lutando por empoderamento, a gente de repente vira os inimigos número 1 da sociedade. Né? De repente, nossa, por que os pretos agora querem isso? Agora as empregadas domésticas querem direito, agora querem salário a mais, agora não pode, tem que obrigar a ter preto na televisão. Né? Então, tipo assim, eu acho que vem de uma ignorância que vem desse processo aí da tal da democracia racial, que faz com que nós somos todos iguais, gente. Por que você vai lutar por cota? Eu tô batalhando junto com você. Eu sou branco e eu tô aqui ralando também, ganhando o mesmo dinheiro que você. Mas e o mérito nisso? Meritocracia. Eu fazendo a pesquisa, né, de tal, aí eu vi lá o cara, não, nós podemos entrar na universidade, não é porque eu sou negro, eu quero ter cota. Muitos pensam assim, aí e o mérito, eu posso estudar, então agora... A gente foi educado por eles para pensar desse jeito. O mito da democracia racial foi colocado, injetado em todos, brancos e pretos.
Então, quando você ergue a sua voz do lugar de oprimido para dizer que não, que eu preciso desses direitos, que eu tenho direito a isso, alguém vai chegar e vai dizer, você não aprendeu que nós somos todos iguais? O que você está fazendo? Você é louco? Então, a gente parece que a gente vive num estado de loucura. Nós pretos, quando nós nos erguemos e lutamos em ter voz, a gente vive num estado de loucura. Porque daí existe um preto aqui e 10 brancos ou pretos educados dentro de um sistema opressor, dizendo para você, fica quieto, você já está conseguindo tanta coisa. Ei, estuda. Trabalha que você chega lá. Trabalha que você chega lá. Só que, até hoje eu escuto famílias de preto orgulhosos de ter um primeiro preto entrando na faculdade. E até mesmo porque só muda tudo isso com a educação, né? Foi como ela disse, vai ser maravilhoso quando a gente chegar numa época que não vai precisar ter isso aqui. Então, e só não vai ter isso aqui quando tiver educação. E como tem educação? Então, assim, por exemplo, na minha família, muita gente não ingressou numa faculdade e amigos não estudaram porque tinha que trabalhar, porque era preto, porque era negro, então tinha que trabalhar, tinha que servir aos outros, não tinha acesso à educação e aí não conseguia prestar uma prova, não conseguia fazer nada. Então eu acho que só muda isso com a educação. Só a educação. Eu acho que quando você ensina, quando você ajuda e a pessoa começa a pensar diferente, começa a lutar pelos seus direitos, começa a ler o que ela pode fazer ou não, é aí que muda. E não só desse tema, de tudo, de todos os assuntos da vida de uma sociedade, é a educação que muda. E muitos que são contra as cotas, eles falam assim, os negros entrando por cota, eles estão roubando as vagas dos outros, né? E aí eu pensei, essa é uma opinião minha, então acho que é o primeiro programa que eu vou dar minha opinião. É como se as vagas já tivessem donos, né? Então já tem dono, então estou roubando minhas vagas. Mas aí eu passo a pergunta para a Conceição e falo assim, ao invés da gente só lutar por cotas, por que a gente não pode lutar para a universidade para todos? Como são alguns países, tá aí. Só para falar um pouquinho só de cota, em 1968 o presidente Costa e Silva assinou uma lei chamada Lei do Boi, onde 50% das vagas das universidades federais eram para filhos de fazendeiro, entendeu? Então é cota para branco rico, ninguém falou nada. Só agora, em 87, o Zé Sarney, com as suas ressalvas lá, foi que ele derrubou essa lei, chama Lei do Boi. Então o Brasil teve cota para branco rico durante 20 anos e ninguém falou nada, entendeu? Então só isso. Agora, universidade para todos, eu acho que tem que ter universidade para todos. Então, eu sou lá da Afrobras, onde tem a Zumbi, a Universidade Zumbi dos Palmares, que é de excelente qualidade e de preço baixo. Então, é para todos, né? É uma parceria meio particular, meio do governo, entendeu? E o aluno quase sempre sai de lá já com vaga de estágio, com vaga de trainee. Nós temos casos maravilhosos lá. Então, é por isso que o reitor Zé Vicente criou essa universidade, porque cansou de brigar a favor das cotas, entendeu? Agora, demorou essas cotas aí, porque 300 anos de escravidão, a gente está pedindo só cota, é muito pouco, né? A gente não está pedindo nada, né? A gente não está pedindo nada, cota é nada perto do que a gente está pedindo, né? E demorou muito, porque se não fosse as cotas, não tinha presidente negro nos Estados Unidos, não tinha a vice-presidente da Coca-Cola lá que é negra, não tinha a presidente da Boeing lá que também é negra, entendeu? Porque as cotas lá já tem 50 anos, né? A gente demorou muito para começar a pedir, fica esse mimimi, essa coisa aí, vai dar, não vai dar, e cansa, né? Parece que eu estou pedindo um treco aqui. Porque eu sei como é ser pobre e fazer uma faculdade trabalhando o dia inteiro, entendeu? À noite estudar, sábado ter que ficar lá. É muito complicado. Mas eu fiz até 2, mas é muito difícil. A mãe lá ajudando, 4 anos sem comprar uma calcinha, sabe? Porque não tem dinheiro, sabe? É complicado. Eu sei que muitos brancos também passam por isso, mas pra gente é muito difícil as coisas, né? Então, universidade para todos, é claro que é a solução. Sem educação não há liberdade, entendeu? A universidade ou a educação, em qualquer um de seus níveis, ela é para todos. Se você se basear no plano, na letra legal, é para todos.
é para todos. A questão é que há uma diferença, há uma igualdade formal de direitos, mas há uma desigualdade tremenda de oportunidades, né? Então, o sujeito negro não chega, ele é uma minoria ridícula nas universidades do país, sobretudo nas de nível decente, porque ele, não por desigualdade de direitos, porque na Constituição está escrito que nós somos seres humanos, né? Ela não é segregacionista. Agora, nós não temos leis segregacionistas, a nossa legislação é belíssima, mas o que acontece é que há uma diferença no plano prático de oportunidades, e é ela que deixa fora o negro. A escola, do ponto de vista formal, em qualquer nível, ela é para todos, sim, com certeza, né? E como dar essa igualdade de oportunidades, então, para todos? Será que o vestibular, o fim do vestibular, não seria uma ideia, valorizar a escola? Então, o vídeo que a gente assistiu traz a questão das cotas, né? Olha, eu não acho que as cotas resolvem o problema. Eu apoio as cotas, acho que elas colocam em voga a questão da desigualdade de oportunidades, que é flagrante. Basta visitar uma universidade, né? Você vai na Bahia, 80% da população é negra, e dentro das universidades baianas é menos de 10% dos estudantes. Então, não precisa você ficar com conversa mole. Pega o cara, leva ele para dar um rolê no Pelourinho e depois dá um rolê na Universidade Federal da Bahia. Se ele não tiver algum problema de visão, ele vai sacar que tem um contraste tremendo na composição étnica da comunidade acadêmica e da comunidade lá fora, do povão. Então, olha, as cotas vêm para corrigir isso, não porque a legislação é imperfeita. A legislação é ótima, só que existe um sistema econômico e um sistema de cartas marcadas que reservam postos, as melhores colocações para um determinado grupo étnico, e isso é fato. Então as cotas surgem para corrigir essa distorção, que essa distorção é um crime. O que coloca o negro fora da universidade ou de qualquer outra coisa que uma pessoa tem direito por ser humano é um crime de segregação. O racismo é um ato de segregação. Qualquer medida ou ato humano que separe um grupo étnico de outro é racismo, né? E a cota, ela não resolve a questão. O sujeito não vai deixar de ser racista ou discriminador porque existe uma lei que proíbe. Se uma lei diz para você que você vai ser preso se você cometer um ato de racismo contra mim, você não vai deixar de ser racista porque você está sob risco de ser preso. Se você pensa que negro é uma merda, você vai continuar pensando que é uma merda. Você só vai deixar de dizer isso porque você corre o risco da sua liberdade ser cerceada. Mas você não vai deixar de ser racista por isso. Eu acho que, então, voltando à questão, não resolve o problema, mas coloca tensão, aumenta o nível de tensão e chama atenção, faz com que as pessoas voltem a sua atenção para um problema que existe, sobre o qual não se fala. Não se falava sobre a desigualdade da composição da comunidade acadêmica e a comunidade no geral, a diferença de ter muito negro na sociedade brasileira e zero negro em universidade, ou quase zero. Não se falava sobre isso antes de que fossem propostas e efetivadas as cotas. Graças às cotas é que a gente está discutindo. Então, mas eu pergunto agora para o Paulo, né, para passar a palavra. Mas as cotas, elas não aumentam a discriminação também do negro dentro da própria universidade? O negro que entrar por cota, ele não vai ser mais discriminado? Aí a gente faz uma última rodada já para terminar. Para alcançar direito não é fácil. Gays, negros, até a questão religiosa, quando em certas comunidades, certos países, quando começaram a lutar por direitos, sofreram preconceito. É inevitável. Quem for para não vou entrar na faculdade porque eu sou negro, não entrei pela cota, vão tirar sarro de mim, vão me atacar, eu não vou aceitar. Vai perder espaço, alguém vai chegar ali e vai entrar. Porque é difícil, não tem como.
O fato de a gente estar aqui vai causar críticas, vai causar gente que vai ser contra o que a gente falou aqui. O fato de ter um negro, por exemplo, que nem foi o caso da Maju, foi pensado? Sim, foi pensado. A campanha toda já estava... Eles sabiam que eu colocar uma negra ali, o pessoal ia reagir. E ela também sabia disso. E por mais que tenha uma lógica capitalista, uma lógica de demagogia para a Globo atrair a audiência, ela aceitou aquilo por quê? Para mostrar que negro tem que estar em tudo quanto é lugar. Por mais que o patrão dela falou, vai lá para a gente conseguir mais audiência, ela foi consciente de que ia ser atacada, porque não tem como uma pessoa assumir uma posição, uma pessoa negra, assumir uma posição achando que não vai ser atacada, tem que ser muito inocente, achando que não vai ser atacado, porque vai. Mas ainda assim ela assumiu. Aqui no Brasil nem tanto, porque tem o mito que o Jair falou, o mito da democracia racial. Mas nos Estados Unidos, quando foram abertas as escolas mistas, quantos jovens, no caso, quantos jovens que iam sozinhos e eram atacados? Iam. Eram xingados, precisavam de escolta, mas iam. Até que o que se tornou normal, um negro entrar numa escola de branco. Assim como está se tornando normal em certos cursos, né? Medicina ainda é um pouco complicado, mas está se tornando normal ver um negro num curso. Coisa que há uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, era raro. E quando aparecia um, o pessoal achava, que ainda infelizmente acontece, achava que era servente, que ia limpar o chão, faxineiro, enfim. Isso está mudando. Ainda tem os casos que quando um rapaz negro entra, o pessoal estranha? Tem, não vou dizer que não tem. Mas mudou, por quê? Porque teve um pessoal corajoso que aceitou as cotas, falou, eu vou entrar pelas cotas e me enrolam. Aí ela também balançou a cabeça dizendo que não, aí... Os bolsistas devem passar pelo mesmo problema, não? Você é pobre, você tá de boa, tá. Sim, eu passei muito isso. Sério. Tem que segurar isso que ele tá dizendo, nada é fácil, né? Tem que enfrentar e a gente tem que apoiar os que fazem isso. Faz omelete sem quebrar ovo. Eu acho que uma coisa que eu acho que é importante, voltando na questão da educação, é quando a gente tem acesso à história de pessoas que revolucionaram, de pessoas que lutaram por direitos humanos. Quando a gente tem acesso a essa história, a gente é educado dessa forma, a gente vai ter orgulho de lutar. Né? Então a gente passou por diversos processos, assim como a ditadura, que calou, e até a gente conseguir recuperar tudo isso daí, toda essa história, até agora a gente está tomando porrada. Então se a gente aprender, se a menina preta, se o menino preto aprenderem que tiveram heróis como Luiz Gama, que tiveram heroínas, entendeu? Como Maria Carolina Jesus e tantas outras e tantos outros, se a gente começar a entender essas histórias, aí a gente vai sofrer as dificuldades, só que a gente vai ter uma cabeça erguida pensando nessas referências que a gente tem. Então por isso que a gente tem que lutar pelas referências para conseguir mudar o quadro de tudo isso. Porque sem referências, que eu falo, sem referência, sem base, sem raiz, sem uma estrutura, a gente se ergue como? A gente vai ter a referência de um Pelé que vai dizer, infelizmente por ter sido educado, que não, que você tem que deixar disso, e um monte de menino curte futebol, o Ronaldo, e um monte de menino que olha pra ele e não vê um preto, que daí chega num MC que é famoso pra caramba, que vai lá, que saiu da periferia, e aí no clipe do MC só tem mulher branca, só tem, entendeu? O cara saiu de lá. Então, se a gente não se empoderar, se a gente não começar a buscar as referências que façam com que a gente saia desse limbo político, social, dentro desses sistemas de opressão e que diz respeito a tantas coisas, racismo religioso, porque é racismo religioso, né? Não é intolerância religiosa, né? Porque não estão sendo intolerantes com o budismo, né? Estão sendo com as religiões de matriz afro. Então, a gente precisa... Por isso que eu falo que a palavra do momento é o empoderamento, sim. Né? Então a gente precisa lutar por isso, a gente tem que buscar isso na mídia. A gente não tem que esperar acontecer um caso que nem da Maju. A gente não tem que esperar acontecer Sexo e as Negras. A gente tem que ir lá na frente da emissora dos caras e batendo lata, não as panelas dos caras, porque as panelas é foda. Aí, entendeu? Em momentos que eles vão ser pegos de surpresa e eles vão ter que fazer alguma coisa. Mas
A gente não pode mais esperar para que aconteça alguma coisa, para que venha a chibatada, para que a gente diga ai. Não, vou falar ai agora mesmo e é isso aí. Então é importante pedir as cotas sim, né? São reparações sim, de um povo que é excluído todos os dias, um genocídio de 30 mil jovens, mais de 30 mil jovens negros mortos por dia. Né? Questões como a solidão da mulher negra, a violência que sofre a mulher negra dentro da sociedade. As pessoas precisam, essa sociedade que foi educada, eurocêntrica, com padrões elitistas, né? A ostentação que a gente vive, essas coisas todas, né? Que nada mais é do que uma arma que a gente volta para nós mesmos, né? Que eles dão na nossa mão. Então a gente precisa disso, referência. Essa questão do MC que coloca a mulher branca no clipe dele, é o seguinte, quem é verdadeiramente contra a discriminação é contra a discriminação de qualquer tipo, seja ela racial, de gênero, geracional, etc., socioeconômica e tal. Quando um MC negro coloca uma mulher, seja branca ou negra, no clipe dele, normalmente é para figurar no papel mulher-objeto. Então isso é indigno da condição humana. Então a gente não quer ver nem a mulher branca nessa situação deplorável, nem a mulher negra. Né? Agora... Bom, que infelizmente nosso tempo está acabando, desculpa cortar, mas a gente vai fazer um programa para falar da mulher, aí a gente fala da mulher-objeto, que a gente muda esse papel. Bom, mas agora a gente tem a quarta volta, que é a última, então cada um tem 1 minuto também para as considerações finais. Né? Desculpa mesmo, mas o tempo conta, né? Se a gente pudesse parar no tempo. E aí eu vou começar pela Karina. Tem que criar cota para o tempo do negro. Né? Os outros ficaram com um tempo maior. Eu assisti todos os programas, apresentador negro. Vai lá. Bom, eu achei que isso foi muito massa. De verdade, eu fico com a ideia final de que a educação ela salva mesmo a sociedade. A sociedade, todos os grupos e também a arte, né? Eu estava conversando com os camaradas ali que é muito importante, né? Então, as pessoas intervir de forma diferente mesmo, que chame atenção e que agrade e que chame a galera jovem, chame a galera mais velha e as crianças e que todo mundo tem que estar interagido mesmo nisso. Então, eu acho que fica aí o recado. Eu acho que educação e arte é massa, salva muita gente, muita coisa. Obrigado. Conceição? Eu gostei muito de ter vindo e como eu falei no começo, eu sonho com um dia que a gente não precisar mais discutir isso, mas por enquanto vamos discutir bastante isso, tá bom? Vamos fazer mais programas sobre isso, vamos trazer nós mesmos, que ficou com a fala aí, com a fala cortada. Vamos também trazer outras pessoas, vamos falar bastante disso, que até esgotar, tá bom? Obrigada. Paulo? Queria agradecer o convite aí, do aprendizado, também a oportunidade de aprendizado. E como já disseram, a educação é importantíssima. Nós temos que usar as ferramentas que temos atualmente. Antigamente eram os zines, agora temos os zines também, dá para usar os zines. Temos a arte, teatro, esquete, o humor, a gente tem que se apropriar do humor, é essencial. Temos a internet, e dá para usar a internet de diversas formas, seja na questão do texto, seja na questão da interação mesmo, levar para o mundo físico, seja na questão de divulgação de conhecimento. E aí é um pedido para aqueles que têm conhecimento, dividam. É essencial dividir o conhecimento, porque acredito que só estamos aqui reunidos porque teve alguém que dividiu o conhecimento com a gente. Por mais que a gente tenha ficado enchendo o saco lá para dividir, foi dividido o conhecimento. E diversos tipos de conhecimento, então dividam. É essencial que a criancinha, que o adolescente, que o jovem, que o adulto, que o velho saiba que existiram negros médicos, advogados, engenheiros e existem negros médicos, advogados e engenheiros. Negro não é criminoso, não existe só negro criminoso. Isso é preciso mudar essa visão. Então fica o pedido, divida o conhecimento. Ensine seu filho, ensine seu amigo, ensine seu pai, sua mãe, seu irmão, sua namorada, seu namorado, ensine. Divida o conhecimento. É isso. Já é. Bom, também foi um prazer enorme estar aqui, a troca com todos vocês, e eu acho que é tudo isso mesmo que está se falando. Eu acho que as mudanças elas virão através da educação, através da mídia, porque a mídia ela determina padrões,
Então a gente tem que bater de frente sim, a gente tem que lutar, a gente tem que gritar, a gente tem que se apropriar da internet, né? A gente consegue chegar em muitas pessoas na internet. Hoje eu tenho canais de internet, por exemplo, quando que eu ia imaginar que eu ia atingir, por exemplo, 200 mil pessoas, entendeu? Em 2 semanas, com um vídeo falando sobre uma questão racial, sobre uma questão estética racial, entendeu? Ou sobre qualquer outro tipo de questão. A arte, ela realmente ela é importante, né? Quanto mais a gente fizer, mais a gente vai saber como faz, né? Hoje em dia é possível a gente saber como funciona uma câmera, ter acesso a uma câmera, até celular filma, tudo isso. E daí vem a nossa voz, porque onde eu estou fazendo aqui, que uma pessoa lá em Rondônia, que uma pessoa lá em Goiânia, que uma pessoa lá no Nordeste, enfim, numa cidade pequena vai ter acesso a isso e vai botar a cabeça para funcionar. O importante é a gente fazer essa máquina funcionar, as nossas cabeças funcionarem, mesmo que se questione, mesmo que quando uma questão é jogada e as pessoas geram uma comoção, a partir dali são várias sementes acontecendo. E eu acho que isso é importante, mais do que qualquer coisa. Falar, a voz. E a internet nos permite isso. Eu acho que é importante a gente seguir esse caminho. Eu acho. Obrigado. Edu? Eu queria deixar uma mensagem, né, como integrante do movimento humanista, uma corrente de opinião que baseia a atuação na metodologia da não violência, dizer, sobretudo para o jovem negro que está assistindo o programa, que o racismo é uma forma de violência, né? Que nós conceituamos como violência racial dentro da nossa literatura. E como violência, se você é contra a violência racial, você não deve utilizar métodos violentos para se rebelar contra a violência, porque isso é uma incoerência, né? E quando a gente olha para os movimentos que se levantaram contra a discriminação racial, nós observamos 2 grandes tendências. A dos que utilizavam métodos não violentos e que, na minha opinião, eram coerentes, e a daqueles que defendiam métodos violentos. É importante ter claro, advertir dentro de você mesmo que quando você utilizar um método violento para se rebelar contra essa forma de violência, que é o racismo ou qualquer outra, você vai estar reproduzindo o mesmo mal do qual você se declara vítima. Então eu queria deixar esse recado, estudar a história dos movimentos. Martin Luther King e Rosa Parks são 2 grandes expoentes da metodologia da não violência, e que a gente se rebele contra essa forma de violência de uma maneira íntegra, de uma maneira coerente, de uma maneira transformadora. Queria agradecer a vocês. Deixa eu falar mais um pouquinho. Eu tenho um programa no Canal 9, TV aberta da NET, chamado Negros em Foco, toda quinta-feira, meia-noite, assista, que é bem legal, tá? Que bom. Deixa eu também falar, o Piste de Gente, bota lá, Facebook, é o Piste de Gente, um canal que eu tenho, que eu falo poesias e anticonformistas, que tocam em vários assuntos, e tá bem legal, a galera tá entrando. Então, antes de encerrar, queria dizer que nós do 4V acreditamos que qualquer ação ou qualquer medida que venha para dar igualdade de oportunidades às pessoas devem ser respeitadas. E antes da gente ser afrodescendente, ser indígena, ser caucasiano, ser amarelo, branco, roxo, verde, por dentro somos iguais, somos seres humanos, devemos respeitar uns aos outros. E eu particularmente acredito que o ser humano tem que ter o poder realmente, o povo tem que ter poder, então todo o poder para o povo. E agora eu vou colocar o último videozinho. Por isso que nunca é bom ser arrogante com as pessoas, nunca é bom você tentar debater a pessoa para poder deixar ela no chão. Você tem que fazer a pessoa ver o seu ponto de vista, entendeu? Isso que vai mostrar para a pessoa que mesmo, você é negro, você é isso. Não, eu sou negro, mas eu tenho 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, 2 rins, um pâncreas, um fígado. Tudo que você tem, tudo que muda é a cor da pele e a personalidade, porque o caráter é a única coisa que quase nada pode mudar.